Jesus no seu coração nesta manhã de segunda-feira, aqui em Ouro-Oeste, São Paulo. Estamos na Rádio Estúdio FM da cidade de Ouro-Oeste e este é o programa Maranata e eu sou a irmã Roseli. Você pode participar conosco, fique aí para ouvir a voz de Deus, ouvir uma palavra do céu para o seu coração nesta manhã. Fique conosco então e receba a paz gloriosa de Jesus, a paz, Ritinha, em nome de Jesus, que essa paz esteja conosco, né, nos fortalecendo, nos dando graça, nos dando ânimo, porque ela é uma paz que diz a palavra que excede todo o entendimento. Então nós não precisamos de circunstâncias externas para tê-la. Porque no mundo é assim, a paz que o mundo dá, ela precisa de circunstâncias, ela precisa de momentos favoráveis. Não é o nosso caso, queridos. Na nossa vida, nós já temos essa paz independente de tudo que acontece. Cidinha, minha querida, Deus abençoe a sua vida, bom dia, a paz do Senhor. Minha amiga aqui, minha testemunha, hoje nós vamos falar em Cidinha. Glórias a Jesus, meu Deus, nos ajuda, né? Falar, profetizar e nos ajuda a entender a palavra e os seus mistérios e tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar então, queridos, para que nós possamos começar a nossa programação de hoje, debaixo da graça e do poder do Senhor, né? No direcionamento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que não seja nada de mim, mas tudo dele, tudo do que ele quer falar com o seu povo, amém? Em nome de Jesus, oremos então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui mais uma vez neste dia de hoje, que fez o Senhor Deus, para que nós nos alegremos nele. Te louvamos, bendizemos o teu nome aqui, invocamos a tua presença, declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que o teu nome é poderoso, que tu és o Deus todo-poderoso, o grande eu sou, sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre nossa cidade, sobre o nosso país, porque a tua palavra é fiel. O Senhor diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, ali o Senhor está, e nós te invocamos aqui. Vem, Jesus, vem com teu Santo Espírito, ó Deus, nos direcionar, nos abençoar, fazer aquilo que te apraz. E eu creio, Pai, eu creio que apraz, que alegra o Senhor, abençoar o seu povo, nos dar da tua graça, abrir o céu sobre as nossas vidas, nos encaminhar, nos proteger, meu Deus, nos livrar de todo o mal. Que a tua mão esteja estendida sobre nós, sobre todos os ouvintes, sobre todos aqueles que vão ver depois por redes sociais, sobre a minha amiga Cidinha, que está sempre aqui, minha ouvinte fiel, sobre a Ritinha, Pai, sobre todos dessa rádio, todos que aqui trabalham, todos que aqui anunciam, que o Senhor venha prosperar cada vez mais a obra deste lugar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Clamamos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor entre onde nós não podemos entrar, porque tu és o Deus do impossível. Os impossíveis são para o Senhor. Para os impossíveis da medicina, tu és o médico do impossível. Os impossíveis das causas perdidas, tu és o advogado dos impossíveis. Tu és o juiz dos impossíveis. Tu és o todo-poderoso que pode fazer o que te apraz, o que o Senhor quer. Na hora que o Senhor fala, a terra treme, os montes se derretem como cera diante da tua voz poderosa. Que a tua voz ecoe, Pai, ecoe neste mundo. A voz de muitas águas que nos chamam para perto, que nos chamam para uma nova vida, que nos chamam para um novo caminho, que nos chamam para os braços do Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, que envie o teu Espírito sobre toda a face da terra e renova-nos. Prepara-nos para o arrebatamento da igreja. Prepara-nos, ó Deus, para uma vida em santidade. Prepara-nos, conserva-nos, Senhor, em ti. Conserva, nós te pedimos. Não foi o inimigo que zombou, não. Ele simplesmente foi usado pelo Senhor para declarar algo para a nossa vida. Conserva-nos, Senhor. Conserva-nos guardados. Conserva-nos na graça. Conserva-nos na pureza do Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã. E o Senhor tem licença para operar para os seus milagres enquanto ministramos. A tua cura, a libertação de todos aqueles que precisam. Em nome de Jesus, eu creio na tua proteção, no teu poder, na tua mão. Abençoa-nos. Abençoa as autoridades constituídas, que foi por ti, para o bem ou para o mal, para a bênção ou para a maldição.
Foi o Senhor que levantou as autoridades que temos, desde as cidades, aos estados, até na presidência da República, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas, e nós estamos podendo ver claramente o Senhor trabalhando. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo que nós vamos passar aqui. Obrigado por esse tempo em que vivemos, que podemos ver o cumprimento da sua palavra tão de perto. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Amém, Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Queridos, é óbvio, né, que nós não podemos fugir do assunto que foi muito comentado na semana passada, mas que ainda continua rendendo para nós estudos, palavras, né, que o Senhor continua falando. E o mais interessante de tudo é que ele falou pela boca do ímpio. Ele falou pela boca do ímpio. Já que a gente parece que não estava dando muito ouvido para o Senhor, ele usou a boca do ímpio na avenida do Carnaval e falou para nós: conservem-se puros, né? Porque foi esta palavra que Paulo disse para Timóteo. Na primeira carta para Timóteo, quando Paulo está instruindo seu filho na fé, que ele fala, né? No começo da carta aqui, ele fala para Timóteo, meu filho na fé, meu filho amado. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, ele fala, né? Lá no começo, no capítulo 1. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo escolheu o seu filho, né? Era o filho na fé, mas tido para ele como um filho. Ele fez uma escolha de Timóteo. Ó, Timóteo, você vai cuidar da igreja de Éfeso. Eu estou escolhendo você. E eu estou escrevendo esta carta para dizer o que você deve fazer. Você é o meu escolhido, né? Pode ser que lá na igreja de Éfeso tinha um pastor chamado Silas Malafaia que falava, não, ele não, Paulo. Você pode escolher outras pessoas aqui mais competentes, né? Como a senhora Michele Bolsonaro. Não, Paulo, nós não aceitamos a escolha de Timóteo. Aleluia. E o engraçado nesse dia aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele estava verdadeiramente preso. Paulo estava preso em Roma, acusado de um crime que ele não cometeu, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, meu povo. Paulo estava preso em Roma, acusado de um crime que ele não cometeu, que era colocar fogo na cidade. Nero pôs fogo na cidade de Roma e acusou os cristãos sobre esse incidente e acusou Paulo de ser o líder desse incêndio e prendeu Paulo, né? Acusado por um crime que ele não cometeu e abandonado por todos, porque ele na segunda carta ele escreve para Timóteo, fala, Timóteo, todos me abandonaram, eu fiquei só aqui. Mas você, Timóteo, fortifica-te na fé. Você permanece fiel, que eu escolhi você para levar esse legado do evangelho, né? É assim, pode ser que tenha um ou outro no meio da igreja que não aceite as escolhas, mas as escolhas já foram feitas e a gente tem que aceitar. Amém, queridos? Voltando aqui para a nossa palavra dos conservadores, conservados na fé, né? Quando o inimigo ele é burro, né? O inimigo é burro. Ele dá um tiro no pé desses, leva para o carnaval algo tão assim, né? Que zombar e acabou que Deus falou conosco. Ó, conservem-se. É isso que eu tenho para vocês. Uma vida conservada. Uma vida santa, separada. O que eles fizeram pensando que era zombaria é glória para nós. É glória para nós. Entenda isso. Eu fiquei super feliz. Falei, meu Deus, será que nós não estamos entendendo a tua palavra? O senhor está usando as mulas aí na avenida, no Rio de Janeiro, usando essa festa totalmente profana para falar com o seu povo aquilo que Paulo disse para Timóteo. Paulo disse assim, aleluia, ele estava dando conselhos, né? Desde o primeiro capítulo, nós já estamos agora aqui no segundo capítulo, que no versículo 22, ele fala assim, ó. Vou começar no 20, porque também tem algo para nós aqui.
Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Em outra carta, Paulo vai falar assim, ó, está dando problema com alguém na igreja, no meio do povo de Deus, está dando um problema? Chama a pessoa particular e fala. Não resolveu? Chama 2 testemunhas e fala. Não resolveu? Abre para todo mundo na igreja e toma uma decisão com essa pessoa. Então, queridos, essa história de jogar tudo para debaixo do tapete em nome da união da direita não existe. Não existe. É para expor quem está errado, sim. Deus nunca confabulou, nunca apoiou jogar nada para debaixo do tapete. As coisas de Deus são as claras. E a palavra que diz, chamou, falou, não deu certo, é para expor. É para expor, nada de ficar escondendo tudo debaixo do tapete. Para quê? Ai, a união da direita. A esquerda pode esconder o que ela quiser. Nós não somos da esquerda. Nós somos da direita, conservadores. Então, o nosso papo é reto e a nossa coisa é às claras. O nosso jogo é claro. Nada de esconder. Né? Tem muito crente por aí que está precisando ler a palavra. É por isso que Deus mandou o recado lá na avenida, na Sapucaí. Porque a gente está fora da palavra. Nós estamos saindo da latinha da conserva e indo pro mundo. Né? Aí ele fala assim, ó. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então eles pensaram que eles iam xingar a gente? Não, foi Deus que falou para a gente se conservar. Foi Deus que falou para o seu povo. Conservem-se puros. Não se misturem com o pecado. Não se misture com as falácias, com as fábulas, com as invenções do homem, da sociedade moderna. Não. E sabe onde é que Timóteo estava? Ele estava em Éfeso. Lá na cidade de Éfeso tinha um templo enorme. A 7ª maravilha do mundo antigo, que era o templo dedicado à deusa Diana. Toda aquela cidade vivia em prol do culto a esta deusa. Tinha suas prostitutas e prostitutos cultuais, tinha suas festas de dedicação a Diana. A cidade vivia disso, eles vendiam santinhos dela, vendiam badulaques dela, eles viviam disso. Mas era lá que Timóteo estava. E era lá, e foi para ele que Paulo deu muitas instruções. E falou para ele, Timóteo, expõe os pecadores. Timóteo, não se precipite a ficar colocando a mão sobre alguém antes do tempo necessário. E tem gente profetizando em cima do moço lá de Minas Gerais, fora do tempo. Porque não é tempo daquele moço receber o que ele está querendo, não. Se é que ele vai receber. Estou falando do deputado Nicolas Ferreira. Então, queridos, é um povo que anda fora da palavra e diz que é de Deus. Ele mesmo se diz evangélico, diz que o pai dele é pastor. E eu não sei que evangelho é esse, que esse povo ouve, que eles seguem, que eles leem. Mas a palavra de Deus está falando aqui para nós hoje. Conservem-se puros. Ou seja, não misturem as doutrinas com coisas mundanas. Fiquem santos, santifiquem-se mais ainda. Porque vocês não são daqui, porque vocês precisam ser diferentes. Se for para entrar na política, para fazer o jogo sujo da política, não entre. Mas se for para entrar na política, para limpar a política, entre. Mas se for para se juntar, para fazer grupinho de poder, para ficar... Não, isso não é de Deus. Isso não é, por isso que perdemos. Em 2022. Porque Deus viu, e Deus falou que ia fazer o quê durante esse ano? Se tinha expor, né? Deus me deu uma visão aqui, que ele ia expor o Lula, né, num anzol, e tá expondo, o cara tá com medo, tem delação lá nos Estados Unidos do Hugo Carvajal, tem do Maduro, ele sabe que a hora dele tá chegando, ele não se sustenta mais sobre os próprios pés. Aí vem escândalo de master, workar, o celular, festinhas profanas, depravadas, com toda a elite da nossa política, do nosso judiciário lá. Mas o Senhor está falando para nós, conservem-se puros. Ele mandou um recado em plena avenida, eu vou repetir isso. Foi Deus que fez isso. Usando a burra da Janja, a mula da Janja. Foi Deus que fez.
Porque Deus usa até as mulas, não usa? Usou a mula para falar com Balaão. Porque Deus está mandando um recado para nós. Conservem-se. Ela pensou que estivesse zoando. Ela pensou que estivesse tirando uma onda. Porque ela ia pro carnaval, ela ia desfilar, ela ia fazer. Deu tudo errado. E outra coisa que eu falei aqui também nesse dia. Eu falei que essa mulher ia derrubar o governo. Um dia minha mãe falou assim para mim, para com essas coisas que Deus te falou nada. Você falou que a Janja ia derrubar o governo. Eu falei, calma, mãe. Ela tá calada, calaram ela, porque do jeito que ela tava indo, ela ia mesmo, só arrumava confusão. Mas eis que na surdina, na quietude, por trás dos holofotes, por trás dos panos, a mulher estava trabalhando para que uma escola de samba homenageasse seu marido e ela queria sair desfilando e tal, e ela queria realizar um sonho, segundo os bastidores lá de Brasília, né? Ela falava que ia realizar um sonho e Deus usando a mula para falar com o seu povo. Conservem-se. Conservem-se. Conservem-se puros. Não se misturem. Busquem a santificação. Não se misture. Se for para entrar para a política, para se comportar como eles se comportam, buscando poder, tão somente pelo poder, saiam daí. Aí não é lugar para vocês. Não é lugar para quem quer poder. Política é lugar para quem quer ajudar a sociedade. Para aqueles que têm um sonho de transformar a sociedade. Agora, se for para fazer projetinho de poder, amém, pode sair fora, porque Deus não te chamou. E Deus vai expor o Nicolas também. Vai derrubar esse bezerro de ouro no nosso meio. E a dona Michele Bolsonaro também. Falsa crente. Mulher rancorosa, rixosa. Arruma briga na família com os filhos do marido. Só quer poder também. Deus vai desnudar tudo. Ele já começou. E a palavra do Senhor diz que quando Deus começa a fazer a sua limpeza, ele vai começar pela casa dele. Não vai começar pelo ímpio, não. Vai começar pela casa dele. E já começou e está acontecendo a exposição de tudo, né? Mas aí nós temos que ver o Senhor falando conosco em plena avenida de carnaval para nós nos conservarmos. E sabe o que mais, queridos? O que foi a última palavra que eu falei aqui no último programa? Eu acho que foi sobre o Paulo, não foi que eu falei sobre Paulo? Sobre a perseguição que Paulo fazia com a igreja de Jesus. E no meio do caminho, quando ele estava indo para Damasco, cheio de ódio no coração, como uma fera selvagem, como eu acho que está no livro de Atos sobre isso, que ele era uma fera. No meio do caminho, Jesus aparece para ele e Jesus fala assim, eu estou arrepiada de falar, e Jesus fala assim para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ué, ele estava perseguindo Jesus? Ou ele estava perseguindo o povo? Ah, tá. Quem persegue o povo de Jesus, persegue ele mesmo. Oh, Jesus, aleluia. Quem persegue o povo de Jesus, persegue ele mesmo, né? Porque por que me persegue? Mas ele não estava perseguindo o povo? Jesus toma as nossas dores. Porque quando fala de nós, está falando dele, do povo dele. E eu já falei muitas vezes aqui, deixa que Deus trata com seu povo. Não se meta com cristão. Católico, evangélico, cristão. Está servindo a Deus fielmente, confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, crê no sangue da cruz, crê na ressurreição, não mexe com essa pessoa. Se ela estiver errando, o próprio Deus trata com ela. Você não pode fazer isso. Deus não deixa. Deus não deixa. Por quê? É igual o filho nosso. Você aceita o vizinho danar com seu filho? Não. Você dana, você bate, você corrige. O vizinho não tem esse direito. Você fica muito bravo e vai lá tirar satisfação, não é assim? Deus é assim também, queridos. Deus é assim também. Não se metam. Aí, a bonita passou esses meses todos, né? Tendo reuniões e tal, e sabia de tudo daquela letra, daquele samba enredo. Ela sabia tudo, Lula também sabia de tudo, que eles iam zombar dos evangélicos, dos cristãos. Falaram para eles, tiveram gente que com juízo na cabeça, lá dentro do Palácio do Planalto, em Brasília, falou, tira essa parte. Não quiseram pagar o preço. Quiseram sambar na nossa cabeça. Eis que Deus entrou. Deus entrou. O Senhor Jesus, olha só que coisa estranha.
O Senhor Jesus já foi blasfemado naquela avenida. Uma vez, numa escola de samba, o Satanás puxava ele, lembra? Passou. Deus não fez nada. Mas só que na hora que mexeu com o povo dele, é tipo assim, você quer mexer, quer fazer alguma coisa? Faça comigo, mas não toque nos meus filhos. Aí eles vieram e tocaram nos filhos de Deus. Na família de Deus. Ai, Jesus levantou para defender os irmãos. Jesus levantou para defender os seus irmãos. Como nosso irmão mais velho, ele se levantou e falou, vocês vão zombar mesmo? Zero para vocês. A escola foi, sei lá, destituída, abaixou lá, né? Foi desclassificada, voltou para outro lugar lá, saiu do grupo especial, né? E o governo Lula está desesperadamente desesperado. Agora que a Janja, todo mundo culpando a Janja, e ela não quer assumir a culpa de nada, nem o Lula, porque eles são assim mesmo, e o governo indo de mal a pior. Porque, gente, um dia chegaram para Jesus e falaram, Jesus, Senhor, ali está sua mãe, os seus irmãos querem falar com o Senhor. O que Jesus respondeu? Você lembra? O que é que Jesus respondeu naquela ocasião? Jesus respondeu assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade, a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus falou, vocês são a minha família. Eu cuido da minha família. Nós somos a família de Deus, diz o apóstolo São Paulo, que nós somos o edifício de Deus, a família de Deus. Aleluia! Amém, Majumar, amém. Glória a Jesus. Então, queridos, tocou nos irmãos, tocou na família de Deus, tocou lá. E ele falou, pode brigar comigo, mas com o meu povo, com a minha família, com aqueles que eu comprei, com o meu preço, com o meu sangue, vocês não vão tocar não. Agora, irmãos, é de mal a pior. Eu costumo sempre dizer quando acontece alguma coisa assim, eu falo assim, Ritinho, nossa, mas nem nas minhas melhores profecias eu consegui vislumbrar uma situação dessa. Porque eu tinha certeza que Deus havia me falado que ele ia expor esse povo, ia mostrar a verdade para todos, ia destituir. Agora você, querido irmão, querida irmã, que pensa que política e religião não se misturam, aí o resultado. O seu governo, crente que votou no Lula, crendo que nada disso tem a ver com nada, colocou no governo um homem que não acredita em Deus e que blasfema do seu povo, que zomba do seu povo. Mas você acha que política e religião não tem nada a ver? Que você pode ser cristão e votar na esquerda? Não pode, irmãos. Não pode. Por quê? Por causa disso. Tem um governo que blasfema da sua fé. Tem um governo que fala que você está numa lata. Eles quiseram dizer, na verdade, que era lata de lixo. Mas o tiro saiu pela culatra, porque quem nos guarda é o Senhor. O guarda de Israel não dorme. Ele é uma muralha de fogo ao redor do seu povo, ao redor da sua igreja, da sua amada igreja. E ele nos defende. Então nós podemos ver a olhos vistos. Assim, sabe? O agir de Deus. Se você não quiser acreditar, você pode não acreditar. Mas que está exposto, está. E vem mais. E vem mais. Porque o trabalhar de Deus no Brasil não acabou. Ele vai chegar até o fim. E vai expor. Tanto falsos crentes, como eu já falei aqui de Nicolas e Michele e tantos outros, como esses zombadores da nossa fé. Quem é que está lá no Tribunal Superior, no TSI, no STF, né? No STF. Agora, com Deus foi trabalhando, deixou eles se exaltarem, se erguerem lá no alto, para que a queda fosse bem grande. Né? Porque quem viu aqueles ministros subindo, era Deus preparando a queda. Porque tem que ser grande a queda deles. Daqueles homens blasfemos, daqueles homens pederastas, daqueles homens... Nossa, gente, é assim, tem nem o que falar sobre eles. Esses homens eram adorados pelo povo. Prendeu o Bolsonaro, prendeu generais, prendeu pessoas inocentes. Esses homens terríveis, esses malfeitores, esses ladrões, esses
esses que vivem em orgias bacanais sexuais. Esses mesmo, né? Porque o que está ali no celular do Vorcaro vai aparecer. E quem defendeu, eu falei sempre falei para minha mãe, além da Cidinha aqui, minha amiga, também é minha fiel testemunha, que eu falava assim, sempre falei para minha mãe, um dia vocês vão sentir vergonha de ter apoiado esse governo. Mas a minha mãe disse que não apoiava, não. Mas assim, só para dizer, né? Vocês vão sentir vergonha, nojo deles, né? É que nem a história do Leonardo DiCaprio aí. Defende a Amazônia, defende, como é que é lá de Israel, lá em Gaza, em todas as lutas sociais o cara tá aí e tal, e defende Lula, e defende e tal. Você viu a notícia que saiu sobre ele essa semana? Os documentos lá, que também estão vazando nos Estados Unidos, só que o celular, os documentos do Epstein é muito mais nojento do que o do Vorcado aqui no Brasil. Ele comia carne humana. Ele come carne humana. São essas pessoas que a mídia alça como heróis. E a gente é bobinho, né? Não tem o discernimento do Espírito Santo, cai nessas armadilhas do inferno para nós. Mas Deus viu tudo, registrou tudo e e ele chegou. Para quê? Para que aconteça aquilo que está escrito. Tudo que vocês fizeram às escondidas, nas suas alcovas, nos seus quartos, será proclamado no alto dos telhados. Nós estamos vivendo esse tempo de Jesus. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: conservem-se na doutrina de Jesus, na palavra de Jesus, sem misturar a palavra, sem querer dar jeitinho na palavra. Se a Bíblia diz que é para expor aqueles que estão fora dos preceitos do nosso grupo, é para expor sim, não é para ficar com medinho. Você viu, Cidinha? Que horror, né? Leonardo DiCaprio come carne humana. Documentado, gente. É claro que a mídia não vai falar, mas já tem para quem acessou, né, os documentos lá do celular, lá, os documentos lá do Epstein, já tá todo mundo sabendo sobre isso, né? E assim, e temos o celular do Vorcaro, que agora caiu na mão de quem? Caiu na mão de um servo de Deus que tem uma promessa feita a ele há muitos anos atrás, que faz tempo que ele deu esse testemunho. Ele estava numa igreja, estava questionando Deus, ele morava ainda lá no Paraná, e Deus falou, usou o pregador para falar com ele, e o pregador falava: é com você mesmo que eu estou falando. E ele sentia que era com ele. E falava: um dia, você vai estar num lugar em que as suas decisões, aleluia, arrepiando aqui de falar, mudarão as leis do país. Ele guardou no coração a palavra, a promessa. Ele ainda era só um advogado, eu acho, lá no Paraná. E ele veio trabalhando, sendo um homem honesto, cumprindo as suas obrigações de pastor, porque ele é um pastor, né? O André Mendonça, ele é um pastor. Louvado seja Deus por isso, né? Por isso que o inimigo lutou tanto contra a ida dele lá para o STF. Eis que hoje ele é o relator do processo do Vorcaro. Ele é o relator do processo do roubo do INSS dentro do Supremo Tribunal Federal. Aprove a Deus que tudo estivesse na mão desse servo escolhido lá atrás, que teve todos esses anos paciência para esperar a promessa se cumprir. Sim? É assim. Não é chegando e sentando na janelinha, não, menininho de fraldinha ainda querendo ser o Galizezinho. Não é assim na Bíblia, não, gente. Na Bíblia não é assim, não. Esse povo diz que é crente, diz que é conhecedor da palavra, diz que é isso, que é aquilo, nada. A Bíblia fala totalmente contra o que esse povo está fazendo. O povo do Nicolas e da dona lá. Entendeu? Então Jesus está trabalhando e vai levantar o servo fiel dele lá no STF. Se tem alguém que Deus vai usar, não vai dar glória para ninguém. Deus não vai dividir glória com ninguém, não, gente. Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando ele vê que pessoas estão usurpando, estão tocando na glória, ele arranca, ele não deixa. Aí ele escolhe o humilde, que jamais vai ter coragem de se levantar.
Aí o que acontece? Eu vi, né, os jornalistas da Globo News, eu acho que foram os da Globo News, falando assim. Já estão com medo. Você percebe que eles estão assim, você percebe. Depois você procura aí na internet, tem tudo que eu falo aqui. Eu não falo nada de mim. Eles falando assim, né, assim, o respeito, o temor que aqueles jornalistas estavam, eu nunca vi neles, nunca vi. Eles falando assim, o ministro, ele é diferente dos outros, dos demais. Ele é diferente. Aí eles falaram assim, quando ele recebeu a notícia de que ele seria o relator, ele, na sala dele, pediu para que todos saíssem, porque ele precisava orar. E os jornalistas contando essa história. Você percebe um temor nos jornalistas. Para que homem é esse? E se o Deus dele for real? E se o Deus dele for verdadeiro? E se o Deus dele chegar aqui em nós? Eu percebi isso naqueles jornalistas. Eles estão temendo. Porque eles estão com medo do Deus, do ministro André Mendonça. Nunca vi isso, nunca vi isso, nunca vi ninguém temendo o Deus do Malafaia, nunca vi ninguém temendo o Deus de Michele, nunca vi ninguém temendo nem o meu Deus, eu nunca vi ninguém temendo a mim, nem a esses que se autoproclamam ministros do evangelho nesse país, eu nunca vi ninguém nos temendo. Mas eles estão temendo o Deus do André Mendonça. Porque ele é um homem de testemunho, gente. Vamos orar pela vida dele. Oremos pela vida dele, porque agora o inimigo vai querer matá-lo. E são muitos. Nós já tivemos Teori Zavascki morrendo em acidente de avião. Nós já tivemos tudo, mas toda arma preparada contra ele não vai prosperar. Porque ele está nas mãos do Senhor para cumprir um propósito neste país. Gente, eu tô impactada quando eu vi aqueles jornalistas já se derretendo diante do Deus do André Mendonça. Porque ele tem um testemunho. Ele tem um testemunho fiel de fidelidade ao Senhor, quietinho no canto dele. Quantas vezes o povo da direita foi na internet falar mal dele, o mudinho do Bolsonaro, o mudinho que não fala nada. E eu sabia, Deus, eu sei que o Senhor vai usar o seu filho em algum momento. Eu sei, Pai, eu sinto que ele não vai se expor. Ele não vai fazer o que o sistema quer, nem o que essa falsa direita quer. Aí vem o Nicolas, eu espero que o ministro André Mendonça faça... Ah, vá, moleque, se enxerga, vai te converter, rapaz. Aleluia, Jesus. Mas é isso. Ah, se todos nós, se o nosso testemunho diante da sociedade impactasse as vidas do jeito que eu vi com os meus olhos, aqueles jornalistas, Merval Pereira, um deles era o Merval, se eu não me engano. A outra moça eu não lembro, porque eu não conheço muito, então só vejo cortes. Ah, se nós impuséssemos medo no ímpio por causa da presença do nosso Deus, por causa da diferença que nós fazemos na sociedade, irmãos, eu me senti envergonhada. Falei, Deus, eu quero ser assim, Jesus. Que o inimigo saiba que eu sou diferente, que tem alguma coisa diferente em mim. E que na hora que eu for orar, é para temer. Porque o meu Deus, o meu Senhor, Ele mesmo virá com uma espada de fogo e vai destruir os inimigos do seu povo, da sua igreja, individualmente e coletivamente. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Se eu fosse você, orava pelo ministro para a proteção dele, porque os inimigos são ferozes.
eles perderam totalmente a discrição, eles não estão nem aí para nada, eles estão metendo os pés pelas mãos, eles estão loucos. Então, o nosso ministro precisa de proteção de Deus, ore por ele. Se você é católico, faz um Pai Nosso aí por ele, né? E nós precisamos nos levantar em intercessão para a vida deste homem, que hoje a República Brasileira, o país, está nas mãos dele praticamente, para solucionar. E que Deus venha verdadeiramente usá-lo, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. A paz do Senhor, irmã Dalina, a paz de Deus, Deus abençoe. Então, querido, se você não quiser enxergar, se você não quiser ver o que eu estou falando, se você não quiser acreditar, tudo bem. Mas eu estou mostrando para você a verdade. Olha o que deu votar na esquerda, né? Eu tenho aqui um pastor, Tassos Licurgo. Ele é um professor universitário também, além de ser pastor, ele era um ateu, se converteu e ele é muito fervoroso. Ele fala assim, a esquerda, ela profana os 10 mandamentos. É incrível a relação que ele fez, né? Sobre os 10 mandamentos e o que a esquerda faz com 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim? A esquerda vai lá e fala assim, o Estado é seu Deus. O governo é o seu Deus. É ele que provê na tua vida. Ele te dá miséria, ele te dá Bolsa Família, ele te dá gás, ele te dá R$200 para estudar aí, pessoal do pé de meia. Não é Deus que é. Não terás outros deuses diante de mim. A esquerda arranca esse mandamento e coloca o dela. Terás governo, que te dá tudo que você precisa. As migalhas, né? As migalhas. Isso não sou eu que estou falando, não. É o pastor Tassos Licurgo, embora eu concorde com ele, sabia de tudo isso. Não farás para ti imagem de escultura. Aqui no Brasil ainda não tem, mas lá na Venezuela o Maduro dava bonequinhos dele para as crianças, né? Lá na China, estátuas enormes, né, do governo comunista, dos heróis comunistas. Lá na União Soviética tinha do Lenin, né, e tal. É aquela adoração às figuras do comunismo. Quebram o segundo. Terceiro, não falarás o nome de Deus em vão. É o que eles mais fazem. Eles se fingem de cristãos, né? E eles, quando eles querem, eles vão à igreja e tal. Agora que eles extrapolaram tudo e chutaram o pau da barraca por causa da Janja. Aquela mulher é totalmente fora da casinha. Eu nunca vi uma mulher mais louca do que aquela. Ai, Senhor da glória. Lembra-te do dia de sábado. Essa eu não vou nem entrar, né? Porque aí é todo mundo aqui, todos nós que não honramos o sábado do Senhor. Mas amém, isso é outra história. Honra pai e mãe, que a esquerda vem e quer destruir a família. Ela não quer que os jovens, que os filhos obedeçam pai e mãe. Por quê? Obedecer pai e mãe, a família, é retrógrado. É uma coisa que está na lata, conservada, antiga. É para todo mundo se rebelar contra pai e mãe. Sendo que esse mandamento é acompanhado com promessa. Quem honra pai e mãe vive longamente. Mas eles entram na cabeça do jovem e a primeira pessoa que o jovem se revolta é quem? Os pais. É melhor ter os amigos do que os pais, não é assim? É assim, gente. Esquerda. É a esquerda que faz isso. Não matarás. Ela aprova o aborto, que mata as crianças no ventre das mães. Né? E sem contar que apoia os bandidos. Como diz o Lula, ele só tá roubando para comprar um celular, para tomar uma cervejinha. Não adulterarás. Eles são profanos. Olha as festas que eles fazem. Olha as festas aí do celular do Vorcaro, que tem cada um tem um apelido lá. E o apelido do Alexandre Careca, lá do SF, é PICA das galáxias. Então. Você vê. Coitados, né? Da mulher do cara. Não roubarás. Essa aqui não precisa nem falar, né? O Lula é o maior ladrão do Brasil. Não mentirás. O Lula é o pai da mentira e os comunistas só contam mentira, porque senão jamais eles estariam no poder se eles falassem a verdade. E não cobiçarás. Eles ensinam as pessoas a cobiçarem o que é do próximo. Porque o rico tem que dividir com você. Ele quer o do outro. Ele quer. Ou seja, é isso a esquerda. Aí você vem me dizer que você pode votar, que religião e política não se misturam. É tudo coisa que a esquerda colocou na tua cabeça, eu sinto muito.
Mas eu estou aqui, Deus me colocou aqui para falar. Quer ouçam, quer não ouçam, o que ele falou para Jeremias. Jeremias, pregue para este povo. Quer ouçam, quer não ouçam. Pregue, porque a testemunha de Deus contra você. Um dia a minha voz, a minha fala vai ser usada contra você num tribunal. Porque você não quis ouvir. E eu tô falando da Bíblia, gente. Eu falo da Bíblia, eu não falo fora da Bíblia. Por quê? Porque eu li a Bíblia, eu estudo, né? E eu tenho o Espírito Santo de Deus que me revela a verdade. Né, Cidinha? Você é minha testemunha que me revela a verdade das coisas. Na hora que eu vejo um falso, olha de longe, Deus já fala para mim, ó. Presta atenção, presta atenção. Desde o final do ano de 2022, eu estou prestando atenção na Michelle, porque Deus me deu acendeu uma luz, mas como a mulher é idolatrada, né? E tal, mulher do presidente, ninguém fala, ninguém toca, joga para debaixo do tapete as verdades. E de repente o trem começou, ó. Cidinha, vou falar mais uma coisa. Sabe por que nós perdemos? Primeiro, porque Deus ia expor todo mundo mesmo. Senão ia ficar tudo debaixo do tapete. Segundo, casa dividida não subsiste. Não prospera. É destruída. E a casa do Bolsonaro é dividida. Ela e os filhos não se dão bem. Antes era só com o Carlos, que ela não se dava bem desde o começo. Né? Ela falou com a boca dela isso, numa entrevista para o Alexandre Garcia. O próprio Bolsonaro falou numa entrevista para o Léo Dias sobre esse detalhe. Depois também ela expulsou o Renan, o menino mais novo do Bolsonaro. E agora ela brigou com o Eduardo e com o Flávio. Então, casa dividida, gente, não subsiste. Como que ele vai ganhar uma eleição? Se dentro da casa dele a coisa está dividida, não vai. Vai ter que resolver esse problema. Eu não sei o que Deus vai fazer. Se vai se unir ou se vai pôr para fora quem é o causador da contenda. Mas desse jeito não ganha. Não ganha, não. Casa dividida não subsiste. É hora de união. É hora de nos unirmos para vencer o mal. Para vencer o mal que tão de perto nos rodeia. Crentes, povo cristão do meu Brasil varonil, a palavra do Senhor é conservem-se. Conservem-se na doutrina e na palavra verdadeira. Conservem-se. Sejam santos, como eu, Senhor, sou santo. Beijo no teu coração. Querendo Deus, segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez para proclamar a santa, bendita e poderosa palavra de Jesus. Essa palavra tem poder, ela é espada, ela entra e ela causa divisão. Ruim de um lado, bom do outro. Bode de um lado, cordeiro do outro, ovelha do outro. Ela causa isso. E foi o Jesus que falou, vocês pensam que eu vim trazer paz na terra? Eu vim trazer a espada. Ou seja, Jesus está falando assim, eu vim trazer divisão, é para separar o imundo do santo, o profano do santo. Jesus não é, mais uma vez eu vou dizer pela milésima vez aqui, não é esse hippie, paz e amor que o mundo pensa que ele é. Ele é Deus, ele é santo, ele é justo e ele ama. Ama. Com um amor que nenhum ser humano consegue amar. Ele ama. Mas ele é justo. E a sua palavra prevalece. Que ele não pode passar por cima dela. Beijo no teu coração, querendo Deus, segunda-feira que vem. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você. Não só hoje, mas para todos, sempre que todos digam amém. Shalom, shalom. Aleluia. Ai, me consigo aqui. Peraí.